Deixa eu só abrir um parênteses, né? Já que a gente estava falando de Estados Unidos, rapidamente explicar aqui, Lacombe, Alan e Max, o caso do Felipe Martins, que é um caso que também virá à tona logo após as eleições na Americanas, tá? O Felipe Martins, vocês sabem, ele foi preso no Brasil por supostamente fugir para os Estados Unidos, o que por si só já seria bizarro, né? Já é complicado você explicar para um estrangeiro essa situação, mas existem diversos pormenores aí, porque inicialmente não tinha registro de entrada do Felipe Martins junto com o Bolsonaro no aeroporto de Orlando. O último registro de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos foi em setembro de 2022, por ocasião da Assembleia Geral da ONU, que o Brasil sempre abre, e o Felipe Martins, como era assessor internacional do presidente Bolsonaro, acompanhou o presidente Bolsonaro nessa viagem. Eu estava junto. A gente saiu do funeral da Rainha Elizabeth, fomos para Nova York. Então, esse era o último registro de entrada do Felipe Martins. No desenrolar da prisão do Felipe Martins, foi inserido, do nada, uma movimentação migratória dele, como se ele tivesse entrado no aeroporto de Orlando no final do ano de 2022, o que daria razão à acusação do pessoal da PF do Alexandre de Moraes contra ele. Mais uma vez, se ele tivesse ido aos Estados Unidos, isso não seria motivo suficiente para ele ser preso. Mas a PF Alexandrina estava se agarrando nessa argumentação. Só que essa inserção foi feita, Alan, olha só, os gênios, eu não sei agora se da Polícia Federal que abasteceram as autoridades migratórias americanas ou se as próprias autoridades migratórias americanas inseriram um passaporte que o Felipe Martins havia perdido, ou seja, um passaporte extraviado, que não estava mais válido. Sabendo desse erro, pouco tempo depois, o que eles fizeram? Eles aditaram e colocaram o passaporte correto do Felipe Martins, mas numa data que o Felipe Martins não foi para lá. E aí vem um detalhe que poucas pessoas sabem. Nesse meio tempo, o Felipe Martins estava sendo pressionado dentro da cadeia a assinar uma autorização para que Alexandre de Moraes pudesse pedir oficialmente os dados migratórios do Felipe Martins nos Estados Unidos. Olha a maldade do que a gente está combatendo. Se o Felipe Martins, na certeza de que não foi aos Estados Unidos, tivesse de boa fé assinado a permissão para que a PF de Alexandre de Moraes recebesse oficialmente os dados migratórios do Felipe Martins no estado de entrada e saída dos Estados Unidos, eles receberiam um positivo para a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Só que Felipe Martins, o que ele fez? Ele falou: não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Estava sendo assessorado pelo advogado desembargador Sebastião Coelho e não assinou nada, continuou preso. Porque o que estavam tentando colocar na cabeça dele era o seguinte: Felipe, assina isso, a PF vai ver lá com as autoridades americanas oficialmente que você não entrou nos Estados Unidos e você será solto. Só que se ele tivesse feito isso, ele teria a surpresa de que viria um positivo lá dos agentes migratórios do aeroporto de Orlando, ainda que falso, mas positivo. O que levaria o Felipe Martins a ter mais um tempo na cadeia, o que levaria ele a perder, né, a força, a pressão para que ele saísse da sua prisão provisória, e seria um caso totalmente diferente. Isso daí, gente, essa história, ela já está sendo contada para parlamentares americanos que estão muito interessados nessa questão, porque isso daí é pauta da direita lá nos Estados Unidos. O controle migratório é pauta do Trump, é pauta do senador Mike Lee, é pauta da Maria Elvira Salazar, do Jim Jordan, do Chris Smith, de todo mundo. E eles não podem entender que a segurança americana está sob risco de apenas um burocrata norte-americano decidir se de repente um terrorista entrou ou não entrou no seu país. Consegue entender a sensibilidade da questão e a probabilidade de que o caso do Felipe Martins vai se tornar um lead case? E ele vai chegar não só, finalizando aqui, não só no Alexandre de Moraes, mas em toda a sua equipe da Polícia Federal, perfeito delegado federal Shor, porque quando uma dessas movimentações foi alteradas, foi quando o senhor estava nos Estados Unidos para supostamente tratar de cartão de vacina de Bolsonaro e tal de joias, mas você estava lá e ocorreu o aditamento para o passaporte correto do Felipe Martins.
Então, está tudo muito bem planejado, está tudo nas mãos de congressistas norte-americanos, e a gente vai ver agora, Alan, quem é que vai dar a última risada. Quem é que vai ver o Mickey só pelas lentes de Alan dos Santos, porque vai ser muita gente que vai ter problema para entrar nos Estados Unidos quando esse caso realmente for tratado de maneira apropriada dentro do Congresso americano. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos.